Olá, professor. Tudo bom? Meu nome é João Batista e eu estou aqui para fazer o meu relato da semana 4, relativo à questão bônus, do, das três questões e das dúvidas que eu tive em relação a elas. Começando com a questão de Fibonacci, essa questão eu consegui entender. Eu não tive nenhuma dúvida muito grande que não fosse sanada depois de ler e reler a questão um pouquinho. Eu entendi o insight, né, a esperteza de você utilizar uma função auxiliar, né, que depois a gente vai chamar o left para pegar o valor esquerdo do par, para poder construir essa função de Fibonacci e utilizar de toda a funcionalidade de você poder conseguir codificar e decodificar um par de números para você conseguir analisar e guardar, digamos assim, os valores de iterações anteriores de Fibonacci para você conseguir fazer a construção dos próximos valores. Então você conseguir guardar os dois últimos números para conseguir calcular o próximo número, isso aí eu achei bem interessante. Embora seja uma questão um pouco difícil, depois de ler e reler eu não tive nenhuma dúvida, não consegui entender o que aconteceu tudo direitinho. Vamos então para a questão 2 que foi explicada também. Basicamente essa questão pede para a gente provar que a função de ordenação de uma lista ela é uma função primitiva recursiva, e para isso a gente vai utilizar algumas funções auxiliares para conseguir provar isso mais na frente. Ok? Começando pela função de lim, que eu vou estar apelidando aqui de limite, que querendo ou não é essa funcionalidade que ele faz, que ele vai servir mais para frente para a gente conseguir dar um limite a uma busca do mínimo, né? Mas posteriormente a gente vai ver isso. Mas basicamente o que esse lim faz, ele recebe um x e ele faz ali, ele codifica uma lista de x, né? X vezes. Então, quando a gente vê isso por debaixo dos panos, é o produtório do iésimo número primo elevado a x, e esse produtório, tipo, x vezes, né? Então, o primeiro número primo elevado a x, vezes o segundo elevado a x, vezes o terceiro elevado a x, assim por diante, até o xésimo número primo elevado a x. Ok? Então, essa função bem simples de se entender. A próxima função é a permz, que é a permutação de z, né? Basicamente, com essa função, o objetivo dela é verificar se z ele está codificando, né, uma permutação de uma lista, né, de 1 a n. Então, suponho que eu tenho uma lista ali de um número 1 a n, então eu modifico essa lista e se essa lista é codificada em um certo z, né, pelas nossas funções que a gente viu no capítulo 8, a gente consegue verificar, através dessa função, se z está representando uma permutação da lista de 1 a n, certo? E como é que isso é feito? Bom, praticamente a gente tem essa definição da função, que o que ela está acontecendo é, para todo o meu i dentro do tamanho de z, então, por exemplo, se o tamanho máximo da lista de z, que z pode concatenar, é 8, então vai ser para i de 1 a 8, né? Para todo o i, nesse alcance, existe um j dentro de z, de modo que o z nessa posição j tem esse meu i, certo? Então, basicamente, para cada número dentro da sequência de 1 a n, esse número está em algum canto de z, ok? Então, isso aqui é, é, bem, é bem simples de se entender, né? E é um raciocínio bem interessante, ok? A próxima função que a gente vai utilizar é a função perm2, que é uma variação da função de permutação. Funciona de maneira parecida, só que ao invés de comparar sempre com a lista de 1 a n, a gente vai comparar de duas listas. Ou seja, perm2 ele vai verificar sempre se y, que é o meu segundo argumento, é uma permutação de alguma forma da de x, né, que é a minha lista inicial. Então, como é que a gente vai usar isso aqui, né? Basicamente, a gente vai como isso aqui vai retornar true ou falso, né? Basicamente eu quero me perguntar se existe um z dentro daquele limite que eu estabeleci no começo, lembra daquela função de limite que a gente fez aqui em cima? E como é feito esse z, né? Basicamente, esse z ele tem que obedecer a algumas condições. A primeira, o z ele tem que ser uma permutação, né, daquela minha lista de 1 a n, ok? Outra condição, o tamanho do z tem que ser igual ao meu tamanho do x. Então não adianta eu pegar um z muito pequeno ou muito grande que não vai condizer direitinho ali com o tamanho da minha lista x, porque eu vou usar esse z já já. E qual é a terceira e última condição que esse z, né, que eu estou querendo achar, tem que satisfazer? Para todos o meu i dentro do x, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um elemento dentro do y de modo que o x
naquela posição ali do meu z existe. Ou seja, praticamente, para todo elemento do meu y, ele tem que estar em alguma posição de x. Então, em essência, é isso que está acontecendo aqui. O que essa sintaxe ela pode parecer um pouco confusa, eu fico um pouco confuso com ela, mas quando a gente vê que você está praticamente utilizando o z para armazenar os índices possíveis, digamos assim, dentro do meu x, por exemplo, e está comparando e está usando isso aqui para comparar os elementos de x com algum outro elemento de y, que pode ter sido mudado a posição dele por causa da permutação. Então fica relativamente simples de conseguir entender o que está acontecendo. Eu confesso que quando eu estava vendo isso aqui, eu tive uma dúvida e eu tenho uma suspeita de porquê, tipo, como seria a resposta para essa dúvida, mas é porque, por exemplo, aqui na função de perm2, ele usa um j que nunca é definido, né? Então ele tem um j aqui no meu yj, só que se a gente prestar atenção, j não é quantificado em canto nenhum. Então aqui a gente tem o para todo i, a gente tem um existe z, só que a gente não tem o j em canto nenhum. Então eu assumo, eu presumo, melhor dizendo, que era para ser algo tipo para todo i existe um j, este j dentro de y, então j menor ou igual ao tamanho lt de y, algo do tipo. Acredito que seja algo assim. Se não for, ainda é uma dúvida que eu tive, né, na questão, e gostaria que essa dúvida fosse sanada se possível. Porque essa dúvida, inclusive, ela até aparece, se não me engano, na função sorte lá no final. Tá? Aparece um comportamento bem parecido. Mas, em geral, é lógico, né? Praticamente a gente está só vendo se para cada elemento ali do meu y, né, ele está aparecendo em algum canto do meu x e vice-versa, né? Ok. Sabendo essas funções, perm e perm2, vamos para a função de ordenação, que ela é a mais simples, eu acredito, de todas. Acho que é a mais simples até que a do limite, na minha opinião. Que praticamente o que ela faz é, ela recebe um i e ela vai percorrendo os elementos do meu i e sempre comparando o elemento com o elemento posterior, né? Em relação na lista. Então, por exemplo, o índice 1 tem que ser menor que o índice 2, o índice 2 tem que ser menor que o índice 3, isso até você ir para o índice do tamanho do y menos 1, porque você vai comparar com o tamanho do y, se você fosse até o tamanho do y, você ia ter um probleminha que, bom, você não tem um índice no tamanho de y mais 1, né? Então ele tem esse cuidado aqui, tanto que ele usa essa condição, né, para todo i menor que o tamanho de y menos 1, certo? Mas em geral, essa função de ordenação é bem simples. E quando a gente entende, né, a funcionalidade do limite para conseguir estabelecer um limite bacana aqui para essas funções de permutação, como funcionam nossas funções de permutações e como funciona a nossa função que verifica se está ordenado, aí sim a gente usa a nossa função de sorte, que vai realmente ordenar o meu número x. Então, praticamente o que essa função de ordenação quer eu quero o menor y e tipo, o menor y, dado que o y ele tem que ser menor do que o limite de x mais 1, pelo que eu estabeleci. E como é que funciona esse y, né? Praticamente eu quero que esse y ele tenha o tamanho igual ao tamanho de x mais 1. Esse y tem que estar ordenado e x mais 1 tem que ser uma permutação de x mais 1. Uma vez que eu tenho todas essas condições satisfeitas, o que eu tenho que fazer é, bom, como o processo para encontrar aqui esse y usou o x mais 1, o que eu faço é, depois que eu peguei esse número aqui, eu vou e subtraio 1 para conseguir a versão, né, codificada da ordenação da lista original x, certo? E eu entendi, essa parte aqui de dentro ficou bem clara para mim, só que eu confesso que eu tive uma dúvida. Eu não consegui entender muito bem essa função, tentei reler e ler e analisá-la de diferentes maneiras, mas não consegui direito, pois ainda não entra um pouco na minha cabeça uma coisa. Eu não entendi por que foi utilizado x mais 1 aqui dentro, e depois a gente pega esse número e subtrai 1. Eu tentei até procurar e não achei nenhuma relação, né, de, por exemplo, uma lista ordenada desse quesito e a relação com o antecessor dela, né, que é o caso que a gente está diminuindo um aqui. Então a minha dúvida é, por que a gente tem que usar o mais um? Por que a gente não pode só ignorar essa parte do menos um aqui fora e usar, ao invés de x mais um, usar um x no lugar onde a gente estava usando isso aqui, né? Eu entendo que isso aqui provavelmente não veio de graça, isso está aqui por um motivo. Mas que motivo é esse, eu não consegui identificar e gostaria que, se possível, isso fosse explicado.
vamos finalmente para a nossa questão 4, que também foi resolvida. Essa questão eu consegui entender ela de uma maneira bem melhor do que a questão anterior, mas vamos explicá-la, né, direitinho para a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo. Só um resuminho. É... Inclusive, eu acredito que isso aqui foi um erro de digitação no PDF. Isso aqui era para ser H1 e não HI. Acho que até na questão original é um H1 aqui, então acho que foi um pequeno erro aqui, mas nada que prejudique muito a questão, certo? Então, praticamente o que a gente tem aqui é a definição, né, de duas funções H1 e H2, e assumindo que F1, F2, G1 e G2 pertencem a uma certa classe C, que é uma classe primitiva recursivamente fechada, ele pede para que você mostre que tanto H1 quanto H2 também pertencem a essa classe primitiva recursivamente fechada. A princípio, eu até imaginei resolver essa questão da maneira que a gente já tinha resolvido outras questões para mostrar que uma função feita de alguma forma era primitiva recursivamente fechada. Só que depois, quando a gente analisa melhor que, por exemplo, na definição de H1, ele utiliza não só H1 da iteração anterior, mas também H2 da interação anterior. Então você teria que provar meio que as duas ao mesmo tempo. E isso complicaria bastante. Então, qual é a esperteza que a gente vai utilizar aqui? Né? Praticamente, o que a gente vai fazer é criar uma outra função h de xt, que vai ser essa composiçãozinha aqui, que é o par das funções h1xt com h2xt. E se a gente conseguir provar que essa função ela está pertencendo, né, a essa classe C, que é a primitiva recursivamente fechada, a gente consegue facilmente extrair h1 de xt e h2 de xt daí. E a gente extrai isso de uma maneira também primitiva recursivamente fechada, né? Uma maneira primitiva recursiva, nesses nossos L e R que a gente já viu, que a gente consegue fazer isso sem problemas, tá? Então, nosso foco vai ser mostrar que h de xt, né, que é esse par dessas duas funções aqui, ele pertence a C, né? Vamos chamar, para todos os efeitos, essa nossa classe C, que ela é uma classe primitiva recursivamente fechada, certo? Ou PRF na definição do livro, certo? Mas vamos chamá-la de primitiva recursiva. PRC na definição do livro, PRF na nossa definição, tá? Então, para todos os efeitos, quando eu me referi à classe C, é essa classe que foi definida aqui no enunciado da questão. Então, vamos lá. Para cada um desses pontos aqui, praticamente a gente vai ter que tentar descrever uma função h de uma maneira um pouquinho mais recursiva, né? Seguindo aquela nossa, entre mil e uma aspas, receita de bolo que a gente tem que seguir quando a gente quer provar que uma função pertence a uma classe primitiva recursivamente fechada, né? Vamos definir aqui a base indutiva e o processo indutivo da nossa função h, certo? H com 0 vai ser uma função f de x, e esse h em uma iteração t mais 1 vai ser uma função g de t, h de xt e um x, certo? E a gente vai mostrar que tanto f de x quanto g de x pertencem a essa classe C. E mostrando isso, a gente também vai mostrar que essa nossa função h está tranquila e também pertence a essa função, essa classe, perdoe, C. Tá? Vamos começar com o mais simples, né? O mais simples, logicamente, é a gente fazer essa parte aqui da base da indução, né? Com a nossa iteração 0, ok? Então, vamos lá. Como seria essa função f de x? Bom, f de x, quando a gente para pensar, a gente sabe que o h1 de x na iteração 0 é f1 de x e o h2 da iteração 0 é f2 de x. Então, para a gente manter esse padrão aqui, né, que é o par do resultado de h1 com h2, basta a gente fazer com que f de x, né, que é o resultado de h nessa iteração, seja simplesmente o par de f1 de x e f2 de x, que quando a gente viu, ele vai ser exatamente o par de h1 de x0 e h2 de x0, tá? Como a gente sabe também que colocar em par assim não vai afetar se ela pertence ou não a essa classe C, isso continua sendo primitivo recursivo bem tranquilamente. Então, a gente consegue facilmente descrever essa nossa função f de x, certo? Então, esse primeiro passo tá ok. Vamos para o segundo passo, né, que é o passo da indução, digamos assim. Nós temos a nossa função h de x, t mais 1, que a gente quer provar que a função que define ela, né, que é esse g de t, h de xt e x, ele é uma função que pertence a C. Logicamente, aqui a gente está assumindo, né, direitinho todas as partes que a gente já sabe da nossa receita de bolo, ok? Mas vamos lá, certo? Praticamente, o que a gente quer fazer aqui é, bom,
como eu tenho aqui o formato, né? O que eu quero fazer aqui vou fazer uma função G1 e função G2, ok? E essas funções G1 e G2, o que vai acontecer? Elas vão receber os meus argumentos aqui, né, direitinho, x, h1 de xt e h2 de xt, para a gente conseguir montar a recursão direitinho, tá? Então, eu reescrevi aqui embaixo algumas coisas só para a gente não se perder, porque como são pares de duas funções diferentes e vários argumentos, vamos escrever aqui só para a gente não se perder, tá? Então nós temos g de t, h de xt e x, tá? Vamos chamar esses caras de x1, x2 e x3, nossos parâmetros, certo? Parâmetros da nossa função. E a gente tem que, o resultado dessa função aqui é o par de g1 aplicado a esses parâmetros aqui, x, h1 de xt e h2 de xt, e g2 de x, h1 de xt, h2 de xt, certo? Aí como é que vai ser? Bom, g de x1, x2, x3 vai ser igual a, só aplicando o nome que eu coloquei aqui a esses parâmetros, para ser mais fácil da gente ver depois. x3 vai representar o x, L de x2. O que é L de x2, né? Lembra que x2 é o meu h de xt. E o elemento à esquerda desse h de xt, lembra quem é? É o h1 de xt, que é realmente ele que ele está mapeando. Mesma coisa pro da direita, né, que agora vai ser o h2 de xt. E esse processo é feito aqui também nessa segunda parte, de maneira bem tranquila, tá? Então, o que a gente tem é uma função g, que ela é definida, né, através do par g3, g4 recebendo x1, x2, x3. E o que a gente tem que fazer agora é só provar que esse nosso g3 e g4 são primitivos recursivos, né, pertencem a essa classe, perdoe, que esses g3 e g4 pertencem à classe C, que é PRF, PRC. E mostrando isso, a gente consegue só fazer toda aquela parte voltando, né? E a gente vê que tudo isso aí vai pertencer à nossa classe C. Bom, G3 é bem tranquilo de provar que ele pertence àquela classe. Porque o que a gente vai fazer aqui é basicamente definir G3 como sendo o quê? G3 ele vai ser a nossa função G1, que pertence a C, pelo nosso enunciado da questão. E aqui a gente vai só utilizar alguns elementos de projeção, tá? A gente usou aqui a projeção para pegar o x3, para manter isso aqui, para realmente ser o que a gente está puxando aqui de G1, tá? Que a gente está querendo pegar o nosso x, cadê ele? Tá aqui. O x3 é o nosso x. E aqui a gente vai usar duas funções adicionais, né, auxiliares, que é a G5 e G6, só para conseguir auxiliar um pouco a gente, porque G5 e G6 vai ter que ser justamente representando aqui o meu H1 de xt e H2 de xt, certo? Mas de novo, isso aqui não é muito diferente do que a gente já fez aqui. O G5 ele vai ser simplesmente a esquerda do resultado dessa projeção aqui, que vai nos retornar o H1 de xt e o H de xt, perdoe. E isso aqui vai nos retornar o H1 de xt. E o G6 vai ser a mesma coisa, só que agora para a direita, que vai nos retornar o H2xt. A mesma coisa a gente vai fazer para o G4, certo? Inclusive, a única diferença que a gente tem na definição de G4 para G3 é que ao invés de G4 chamar o G1, ele vai chamar o G2. Mas todo o resto é exatamente igual. A gente tem a mesma projeção aqui puxando o x, e a gente tem as mesmas funções G5 e G6 que a gente já viu anteriormente, ok? Só lembrando aqui, tá? Que esse nosso x2 que a gente está puxando a projeção, novamente, é o nosso h de xt, e o nosso h de xt, lembrando novamente, ele vai ser vai retornar esse par aqui de h1 e h2, tá? E o que acontece? Bom, G5 é primitivo recursivo. Ele é feito aqui usando o L, que a gente sabe direitinho, e usando a questão de projeção. Então, G5 pertence a C, G6 também. G4 e G3 também pertencem a C. Isso significa o quê? Que o nosso G pertence a C. Então, como o nosso G pertence a C, né? Vamos voltar aqui para cima. A gente sabe que o G pertence a C, que o F pertence a C. Então, quando a gente vê isso aqui tudo, basicamente está dizendo que o nosso H de xt pertence a C, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é só lembrar que a gente consegue obter
o h1 de xt e o h2 de xt a partir dele, pela definição, né, se uma função pertence ou não às classes primitivas, a uma classe primitiva recursivamente fechada. Como a gente está utilizando apenas aqui o operador aqui para conseguir, o operador não, as funções para conseguir retornar o elemento à esquerda e à direita do nosso para aqui, né, que é retornado pelo h de xt, a gente consegue claramente ver que, assumindo logicamente que f de 1, F1, F2, G1 e G2, se eles pertencem à nossa classe C, então nós sabemos que H1 e H2 de X, definidos ali em cima, também vão pertencer à nossa classe C. E isso encerra a nossa prova, ok? Essa prova ela não é complexa, ela querendo ou não é uma aplicação de passos bem simples, só que a dificuldade dela eu acredito que é realmente você ter o insight, né, ter a esperteza de utilizar uma função adicional para conseguir provar isso e usar as propriedades das classes primitivas recursivamente fechadas para conseguir mostrar que as classes anteriores a ela, digamos assim, são primitivos recursivos. Porque geralmente o que a gente faz, primitivos recursivamente pertencem a classes primitivas recursivamente fechadas. Tá? É, porque é um pouco do contrário do que a gente está acostumado a fazer. A gente está acostumado a querer provar que uma função é primitiva, pertence a uma classe primitiva recursivamente fechada. Aí o que a gente faz é a gente usa uma função auxiliar e essa função auxiliar depois a gente usa para provar. Isso aqui é meio que o contrário. A gente usa essa função auxiliar que contém a nossa função que a gente quer provar e depois a gente meio que desmonta essa função que a gente chegou aqui. Mas no final das contas, a gente ainda está utilizando o raciocínio que a gente entendeu. É uma questão que realmente é um pouco difícil e mesmo você sabendo a esperteza inicial, pode ser bem fácil de se perder ao fazer os passos, né? Então é uma função que você tem que, é uma questão que você tem que encarar com bastante calma. Esse foi o meu relato das questões que foram mostradas. Tive algumas dúvidas que já especifiquei, a maioria da questão 2, e espero que essas dúvidas sejam sanadas ou na nossa próxima aula ou em algum outro momento de feedback. E eu acredito que é isso, e eu vejo o senhor na próxima questão bônus. Até lá.